Olá, hoje vamos iniciar aqui uma conversa sobre um novo e muito comum conflito existencial, sobre o tabagismo. Lembrando sempre que a nossa conversa busca observar o aspecto do direito, da psicologia e da espiritualidade. E aí nós compreendemos assim que o conflito existencial, ele é decorrente ou é caracterizado por comportamentos perturbadores. E do ponto de vista positivo, de uma psicologia positiva, o comportamento perturbador é um teste de resistência para o indivíduo humano. Então, é com essa perspectiva que nós observamos, então, as causas do tabagismo. Temos, então, que a autora espiritual desses análise desses conflitos existenciais, a Joana de Ângeles, nos diz que os hábitos de qualquer procedência são resultados da dinâmica de manutenção do exercício mediante a afinidade com este ou aquele, seja possuidor de benefícios ou de aflições. Então, veja que aqui nós podemos observar que, dependendo do ponto de vista, os hábitos podem gerar benefícios ou aflições. Quanto mais se repetirem as tentativas e ações, mais serão fixadas no comportamento, tornando-se uma denominada segunda natureza. Então, essa dinâmica de repetição é que pode tornar-se um hábito, e é isso que nós precisamos começar a tentar observar em nós. Então, do ponto de vista do tabagismo, veja só, ou como qualquer vício, decorre da acomodação mental e moral a situações penosas e equivocadas, que exigem esforço para salutar direcionamento. Mas a falsa sensação de prazer transforma-se em tribulação ou aflição, logo que fruída. Então, já começamos a precisar observar o que vem depois de uma imediata sensação de prazer. É importante atentarmos-nos para as consequências dos nossos hábitos. Se apresentam, muitas vezes, com uma sensação de prazer. Dentre os denominados vícios sociais, destaca-se o tabagismo, de consequências danosas para o organismo físico do dependente da nicotina e dos demais conservantes do fumo, bem como gerando transtornos da emoção. Então, nós podemos destacar aqui das emoções, as emoções básicas aí, como a primeira delas aqui, talvez, que precise de atenção, a alegria, né? A sensação do prazer, do desejo. E também precisamos saber que tem outras emoções que são importantes de ser observadas, como a tristeza, a dor, a preocupação, né? A raiva, enfim.
já se cataloga hoje aí como também emoções importantes, por exemplo, a ansiedade, dentre outros. Então, nós vamos observar aqui, vamos destacar um pouco, que, do ponto de vista da análise das emoções, nós podemos observar, e o que vai nos gerar aí subsídios à deliberação do que fazer ou deixar de fazer, agir ou não agir, ou deixar de agir. Vamos observar, então, os nossos traumas, as nossas questões internas, as insatisfações dos nossos interesses, observar os nossos sentimentos, e os sentimentos envolvem, então, os instintos, as emoções, as sensações, as percepções. Precisamos observar os conflitos do nosso sistema, e esse nosso sistema pode ser observado como multidimensional, pluriexistencial e interdependente. Também precisamos observar os sucessos alcançados. Então, com essas observações, nós vamos começar a entender um pouco melhor as nossas emoções. E aí, vamos ver que são de duas ordens as causas do tabagismo. A primeira delas, então, de natureza subjetiva, ou seja, depende somente de nós, porque incita nas nossas emoções, no sistema emocional do indivíduo, da individualidade, apresentando-se sob variado elenco de manifestações, que acabamos de ver aí. E aqui a Joana destaca ainda como um elenco de manifestações emocionais a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a insegurança, a baixa estima pessoal, a ansiedade, que resultam de processos anteriores da evolução ou que ressumam dos conteúdos psíquicos inconscientes, arcaicos e infantis do fumador, do adepto ou já viciado na nicotina ou nos outros componentes do tabaco, nas outras substâncias que também criam dependências químicas, dependências emocionais. Então, vejamos aqui que, nessa situação, eu vou até destacar que esse problema do pigarro, porque eu também fui fumante durante algumas décadas, mas já consegui me libertar desse vício também há décadas. Então, é fácil a busca do bastão psicológico de sustentação. Um bastão psicológico de sustentação, que, no caso em tela, o tabaco para mascar ou fumar, mais genericamente em forma de cigarro, charuto ou cachimbo, que é queimado tendo tragada a sua fumaça. Esses bastões, vamos dizer assim, psicológicos de sustentação, sob o ponto de vista psicanalítico, conforme analisado por Freud, durante o período de desenvolvimento oral na criança, toda vez que essa apresenta qualquer necessidade e chora, logo recebe a chupeta, a amamentação, o dedo na boca, as guloseimas, indo repetir-se esse fenômeno na idade juvenil e adulta, quando se busca o tabaco, a partir principalmente aí da adolescência, da idade juvenil, na sua forma social e elegante para restituir a tranquilidade, vencendo aparentemente a ansiedade.
ou outros tantos comportamentos emocionais, nessa busca, então, dessa satisfação oral, né? E, de certa forma, é também uma fuga ao enfrentamento dos transtornos psicológicos. Aquela fase oral do desenvolvimento infantil grava-se no inconsciente, nos seus aspectos positivos e negativos, representando a gratificação que os pais e os familiares oferecem ao bebê com o objetivo de deixá-lo feliz. Veja que estamos falando das raízes dos problemas psicológicos e emocionais, ou como foram tratados, e aí agora, na vida adulta, podemos ver algumas dessas consequências. Desse modo, na juventude, o cigarro, especialmente, torna-se o consolo ante as incertezas, os desafios e o apoio psicológico para os temores de enfrentamentos em relação à angústia e, principalmente, à solidão. Nesse período, as incertezas da existência, ou de incertezas da existência, o jovem experimenta muitas ansiedades e sofre grave insegurança, acreditando que no fumo, no tabaco, no bastão consolador, ou falsamente consolador, equivocadamente consolador, irá encontrar os valores que lhe faltam no momento, assim tombando no vício. Indispensável, desta forma, entender-se a oralidade ou a fase oral iniciada na infância, a fim de resguardar-se da fuga para o tabagismo. Então, precisamos trazer aqui, desse ponto de vista subjetivo, né, essas observações do Freud, trazidas hoje aí pela psicanálise, cada vez com melhor compreensão desses fenômenos do inconsciente ou do subconsciente. A segunda motivação para os transtornos emocionais, então, é de natureza objetiva, de natureza social, portanto, externa. E defluente da convivência com outros dependentes da nicotina, que fingem haver adquirido a independência dos pais, dos familiares, dos mestres, dos educadores, afirmando a personalidade, adentrando-se na sociedade dos adultos igualmente viciados. Vamos destacar, então, aqui que a personalidade é externa. A individualidade, na subjetividade, é interna. Então, o processo decisório, na verdade, é interno, é da individualidade. Mas é preciso que consigamos perceber, enxergar as nossas manifestações subconscientes e inconscientes. Então, receando ser discriminado do grupo em que se movimenta, por não proceder de maneira idêntica, então, são relacionamentos espelho. E a nossa própria organização neurológica responde, às vezes, por células espelho, onde a gente tenta imitar o comportamento daqueles à nossa volta. E aí precisamos também estar atentos, porque o que nós vamos ver de forma morfogenética é a nossa capacidade de assimilar aquilo que o outro está sentindo ou desejando, ou assimilamos os processos emocionais dos outros. Isso é um relacionamento espelho. Então, refletimos a conduta uns dos outros.
O jovem, ou mesmo o adulto, permite-se a iniciação, nem sempre muito agradável, logo percebendo capaz de afirmar-se perante os demais, já que não tem convicção das próprias possibilidades, tornando-se dependente do vício. E vamos fazer um parênteses para lembrar que as primeiras tragadas são, do ponto de vista do paladar, horrível. Assim também como é a bebida alcoólica, a cerveja, principalmente, os primeiros tragos, os primeiros goles são de sabor não muito agradável e causa, inclusive, né, reações orgânicas desagradáveis. As pressões sociais e emocionais, os incontáveis embates do crescimento como ser inteligente, quando produzem ansiedade e geram inquietação, empurram o incauto experimentador, o jovem, para o recurso do bastão psicológico de apoio, com a finalidade enganosa de tranquilizar e inspirar soluções. Destaquemos aqui que esse hábito vem lá da chupeta, da fase oral, de satisfação pela oralidade, né, de ansiedades ou de transtornos emocionais desde a mais tenra infância. Então, dependente das substâncias absorvidas pelo uso do tabaco, alguns desses tipos psicológicos frágeis creem que a ingestão do álcool, mesmo que em doses mínimas, propicia inspiração, que ocorre no período da sesta, em favor da criatividade, e buscam esse estímulo morbífico, estímulo que vai nos causar transtornos da saúde, das próprias emoções. Então, a criatividade, a inspiração, o êxtase legítimo decorrem da perfeita lucidez num período de bem-estar e de integração com o cosmos, após o esforço da busca para o autoencontro. Veja o que nós estamos verdadeiramente buscando, o autoencontro, facultando ao subconsciente ou ao pré-consciente o auxílio necessário e eficaz. Veja aqui, repetindo, estamos realmente em busca de encontrarmos a nós mesmos. E aí conhecemos as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas fragilidades, os nossos gatilhos decorrentes de hábitos anteriores, ou de traumas, ou de transtornos. Então, nesse comportamento, atinge-se com relativa facilidade o estado alterado de consciência. Em vez de mergulhar-se em estados de consciência alterada pela ingestão de substâncias alucinógenas, portadoras de danos irreparáveis ou imprevisíveis ao cérebro e aos respectivos departamentos emocional e psíquico do usuário. Então, nós temos aqui os departamentos, podemos acrescentar os instintivos, decorrentes, inclusive, dos próprios hábitos, os departamentos emocionais e psíquicos do usuário, que são, então, afetados pelas substâncias que alteram o nosso estado de consciência. Assim, o êxtase deve ser alcançado mediante perfeita sintonia com as faixas sutis da vida, sem a intoxicação resultante de qualquer substância vegetal ou química. Podemos lembrar aqui que esses estados alterados de consciência também são alcançáveis por hábitos de meditação, por hábitos de introspecção, de reflexão, de análise, da busca pela nossa intuição, do nosso próprio, da ampliação da nossa consciência. Então, quando a gente alcança, então, a compreensão
de que podemos imergir no nosso subconsciente ou no inconsciente, independentemente de substâncias alucinógenas, nós passamos a ter mais convicção e maior lucidez quanto à nossa individualidade, em detrimento da nossa personalidade, uma ampliação da consciência de nós mesmos. Então, quando ocorre essa transcendência temporária na dicotomia sujeito-objeto, que às vezes a gente confunde muito, dá-se o êxtase, sem qualquer conotação neurótica ou pejorativa, ou ainda regressão a serviço do ego. Ou seja, o ego vai também nos impulsionar para o exterior, enquanto que essa busca interior ela é dada pela penetração na nossa individualidade. Então, será sempre nesse estado de perfeita afinidade que sucede, facultando o abandono do ego e as suas injunções para a harmonia com o self, numa outra dimensão, espaço-tempo, que é a dimensão do estado de eternidade, compreendendo a eternidade como o estado de presente, o estado de consciência do que quem sou, por que estou nessas condições em que estou. Isso é uma análise do presente. E é o que gera, então, essa sensação de eternidade, compreendendo, nesse caso, que não existe mais o passado e nem existe o futuro, só existe o agora. E isso é o que o estado alterado de consciência também nos permite compreender. Então, os vícios, sejam de qual constituição se apresentem, tornam-se cadeias escravizadoras de consequências lamentáveis para aqueles que se lhe caíram nas malhas, se aficionaram, tornaram-se dependentes. Melhor, portanto, evitar-lhes a instalação do que a posterior luta pela sua superação, o que não é nada fácil. E aí podemos, às vezes, depender de ajuda psiquiátrica, com medicamentos, com alguns transtornos, quando esse vício pode ser levado para outras formas de observação e de busca de satisfação cada vez mais pelo ego, pelo exterior, do que por essa busca da compreensão daquilo que realmente está se passando na nossa intimidade. Nós nos colocamos, assim, à sua disposição para possíveis interações, questionamentos, considerações, lembrando sempre que falamos aqui de um ponto de vista colaborativo, e aqui, como observação colaborativa, nós chamamos a atenção, então, para o aspecto do direito, que é o nosso campo de observação, para o aspecto da psicologia, onde buscamos parcerias para essa compreensão, assim também no campo da espiritualidade, que amplia também as nossas capacidades de entendimento de nós mesmos. Então, existe aí nas nossas redes, nos nossos contatos, possibilidade de interagirmos, inclusive presencialmente, aqui em nosso trabalho, em nosso escritório. Muita paz e serenidade, com os nossos agradecimentos pela sua compreensão e acompanhamento. Muito obrigado, muita paz e serenidade.